referência do basquete nacional, dono de currículo vitorioso e responsável por colocar Pernambuco em posição de destaque. Esse é Roberto Dornelas, técnico da Uninassal, Cabo de Santo Agostinho, que recentemente encerrou sua participação na Liga de Basquete Feminino entre os 4 melhores times da competição. Ele é o convidado de hoje do Folha em Campo e falará conosco sobre esse assunto e outros relacionados ao basquete. Roberto, obrigado pela sua presença aqui, atendendo o convite da Folha para participar aqui do Folha em Campo. Vamos começar falando sobre a Liga de Basquete Feminino e a participação da Uninassal, Cabo de Santo Agostinho, na competição. Eu creio que essa temporada tenha sido a mais desafiadora para você, suas passagens, né, tanto pelo esporte quanto na América, agora na Uninassal. O time ficou ameaçado de não participar da Liga, né, a pré-temporada foi comprometida. Como é que foi esse desfecho até chegar para você? Foi além das suas expectativas chegar entre os 4 melhores para um início tão comprometedor como foi? Realmente foi difícil. Quem acompanhou a história desse ano foi talvez a mais complicada e, como você bem falou, a mais desafiante de todas as 7 ligas, né? A gente fica muito satisfeito em 7 ligas, a gente sempre chegou em semifinal ou final. É fruto de trabalho de uma equipe que está junto há muito tempo, desde a época do esporte, mas que foi realmente desafiadora. Você tem uma ideia, nós só fomos confirmar a participação no último dia de inscrição, trazendo alguns parceiros antigos, né, agregando outros novos parceiros para que a gente pudesse fazer essa campanha que a gente fez. E assim, muita gente não sabe que a gente no final do campeonato a gente contava com a jogadora na qualidade da Érica, mas a Érica, na situação que estava a equipe, a situação tanto complicada em termos de tempo de trabalho e principalmente a questão financeira, né, que a gente teve alguns escorregões quando a gente começou a planejar a equipe, foi uma escolha dela, né? Ela teve proposta de outras equipes. Por quê? Porque a gente tinha feito um planejamento diferente, a equipe já vinha crescendo e de repente a gente ganhou a Érica para o campeonato. E que em determinado momento do campeonato ela foi MVP de 4 ou 5 jogos seguidos. Por quê? Porque ela encaixou exatamente no que faltava na nossa equipe. Mas era uma coisa que a gente não planejava. Aí vai aquela coisa, né? Já tinha trabalhado conosco. Aliás, a Érica nunca trabalhou em nenhuma equipe no Brasil que não fosse em Recife, desde que ela saiu daqui bem nova para jogar fora nos Estados Unidos. Então, desde que ela voltou naquele primeiro ano lá no esporte, ela sempre que vem ao Brasil para trabalhar, ela trabalha em equipes daqui de Recife e coincidentemente comigo. Então a gente tem uma relação muito mais do que técnico e atleta, a gente tem uma relação mesmo de amizade e ela adora Recife, né? Então caiu no colo da gente. Então o pessoal pode até pensar, não, a equipe da Uninassal tinha condição de ser campeão? Tinha sim, talvez se a gente tivesse tido aqueles percalços todos durante a pré-temporada e a temporada, que eu não posso nem falar de pré-temporada, porque a gente não teve pré-temporada. Nós nos juntamos literalmente na quarta-feira de cinza, onde o planejamento era estar junto na primeira semana de fevereiro, e se eu não me engano, quarta-feira de cinza foi dia 5 de março, uma coisa assim. E a gente não fez, em uma semana depois a gente já estava jogando o campeonato, então não houve pré-temporada, então não houve preparação. O crescimento da equipe nesse ano, que foi realmente desafiador, foi trabalhar a equipe, evoluir a equipe durante a competição. E isso fez com que a gente perdesse algumas partidas no início da competição e que deixasse a gente muito tempo lá atrás. E refletiu agora. Por quê? Porque a gente talvez ficaria entre as 2 primeiras equipes, jogaria jogos decisivos em casa, onde a gente está no nosso clima, a gente está no nosso ambiente, com a nossa torcida, e talvez hoje a gente estivesse esperando para fazer uma final. Então isso comprometeu muito, além do desgaste excessivo das atletas, porque você tinha que colocar uma carga muito grande, com pouca rotatividade que o time tinha e o mau condicionamento que a gente pegou as atletas.
Então isso tudo influenciou. Primeiro, você sai atrás, você confirma no último dia, você vai para o mercado, cadê as atletas? Todo mundo já fechado. Então você vai ter que recorrer a quê? A amizade, aquelas atletas que confiam no teu trabalho, que já passaram por você ou que tinham pretensão de terem passado por aqui, mas que não tiveram oportunidade e que estão paradas. Foi isso que a gente teve que recorrer. Atletas que vieram para a nossa equipe eram atletas que estavam paradas. Se você não tem uma pré-temporada, piora mais ainda a situação. Então, uma coisa puxou a outra. Talvez se a gente não tivesse tido uma desistência de um patrocinador em cima da hora, a gente tivesse trazido as meninas na primeira semana, não teria perdido aquelas partidas, entraria com a força muito maior na competição e hoje a gente estaria aí esperando uma final, que a gente chegou até muito perto dessa final. Você falou que depois desse desafio todo, que foi construir o time ao longo da temporada, fazer esse time ir crescendo e ir encorpando, o time chegou muito bem e quase chegou na final. E realmente, quando chegou na semifinal, teve uma chance real de fazer essa decisão. Ficou sentindo que faltou alguma coisa ali do próprio time? O que é que você achou que faltou para o time chegar nessa decisão? Eu acho isso, que a gente sempre tem, você conhece muito bem, que você acompanha, planejamento. E a gente não cumpriu o planejamento traçado, mesmo que a gente sabia que a gente era a última equipe a ser formada, literalmente foi, em todas as etapas, quer dizer, na inscrição foi no último dia, eu ligando para a LBF, o cara atendendo a gente, dando até tal hora que já tinha até para se encerrar, para a gente fazer a inscrição do depósito, aquela coisa todinha. Foi tudo com emoção. Então, assim, foi o planejamento que a gente tinha feito, que a gente não... Foi muito apertado as coisas. E a gente pegou, porque é isso que eu disse, se a gente tivesse cumprido, mesmo em cima da hora, o primeiro planejamento, então tem muita culpa a desistência do patrocinador em cima da hora. Tá? Isso fez com que a gente fosse, porque a gente ali tinha duas escolhas, ou abandonar a competição, a gente já estava inscrito, já tinha contratado atleta, já tinha... Porque uma equipe de alto rendimento é uma equipe diferente, não é uma equipe que você vai chamar os atletas ali, vai botar todo mundo num quarto ou na tua casa e vai lanchar, não. Você tem que ter uma infraestrutura muito grande por trás. Então você vai trazer um atleta, por exemplo, uma atleta como a Érica, né? Um atleta como duas americanas que a gente trouxe. E a gente teve muita sorte em trazer duas americanas que vieram baratas em termos financeiros, mas são atletas que demonstraram aí, são atletas que se fosse hoje receber pelo que demonstraram, são atletas muito caras. Mas foram atletas assim, você manda o vídeo, né? No vídeo que você manda, você não erra, concorda? Então, só que aí, hoje em dia, todas as confederações do mundo transmitem seus jogos, colocam na internet. Então, a gente recebia aquele vídeo, recebia as informações, recebia estatística e ia pesquisar. Então, a escolha foi muito minuciosa daquela atleta que podia encaixar suas características dentro da equipe. E a gente teve muita sorte, entre aspas, eu acho que não existe sorte, existe muito trabalho, para escolher os melhores jogadores. E a gente teve algumas infelicidades, né? Essa questão do patrocinador foi uma, a questão da perda da Rony, que naquele momento era a melhor jogadora do campeonato, indiscutivelmente, em todas as estatísticas, ela era cestinha, ela era reboteira, ela era a menina de toca, ela era a menina que recuperava mais bola. Então era indiscutivelmente a melhor jogadora do campeonato. Mas o time, apesar de todos esses contratempos, à medida que foi ganhando entrosamento com o decorrer do campeonato e que foi chegando também os reforços que estavam programados para o final ali do primeiro turno, começo do segundo turno, que foi Ramona, Brittany, que estava mais ou menos acertada. Aí veio o Cabo de Santo Agostinho, veio a possibilidade de trazer Érica, então o time deu uma crescida. Lógico. Esse final de liga foi muito positivo. Foi, aí é onde fica, você vê bem, se a gente tivesse não tido aquelas derrotas no início, a gente pegaria outro adversário. Sim. Então se você pegar assim, o time, a gente teve, quem assistiu o jogo, teve real condição de ganhar o jogo. Eu até brinco assim, não, foi incompetência nossa de não ter ganho aquele jogo, mas a gente pegou uma equipe que é muito fria,
que está junto há muito tempo e que a única equipe que conseguiu derrotá-la no campeonato, ela quase passou toda a primeira fase invicta, então ninguém conseguia ganhar dela. Independente até do adversário que ela vai fazer a final, que eu ainda credencio como o melhor plantel, talvez não a melhor equipe entrosada, mas o melhor plantel, que dá como você rodar, mudar a tática e a técnica do jogo, porque você tem jogadoras que podem fazer isso e que não vão sentir, começam no banco e entram e jogam, e todo mundo, mais ou menos, você pode dividir, você pode descansar, você dá uma média de 20 minutos para cada jogadora, onde você tem 10 jogadores para fazer isso. Então você nunca vai ter, como a gente tinha que fazer, jogadores jogando 38, 39 minutos. Às vezes, muitas vezes, né, como muitas vezes aconteceu com a Casa Nova, jogar 40 minutos. Então é uma diferença muito grande no final. Então isso faz uma diferença grande. Tomou corpo? Tomou. Então isso prova que o trabalho foi feito. E aí fica aquele gostinho, a gente podia ir mais? Podia sim, mas por tudo o que aconteceu, a avaliação é muito positiva. A gente falou sobre o passado, a eliminação da Uninassal na Liga de Basquete Feminino, mas agora vamos falar do futuro. Você estava explicando aqui a questão que a vaga de Pernambuco na Liga de Basquete Feminino é da RD Esporte, que a RD fez uma parceria com a Uninassal, né, que consequentemente se vinculou também a parceria com a Prefeitura de Cabo Santo Agostinho. Eu quero saber, Dornelas, como é que fica o futuro de Pernambuco na Liga de Basquete Feminino, com a RD Esporte, se a RD continua com a Uninassal, continua com o Cabo, se tem outros parceiros em vista, como é que você já está trabalhando essa questão? Bom, patrocinador é aquela coisa que todo esporte olímpico no Brasil sonha em tê-lo por muito tempo. Só que a realidade nossa aqui é diferente. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque desde a época que a gente começou na Liga, o primeiro ano com o esporte, a Uninassal já era nosso parceiro e continuou sendo nessas 7 ligas. Não sei aí, porque hoje tem uma política diferente na própria Uninassal. Eu não estou tão dentro da Uninassal como era antes, que eu também era técnico da categoria lá da equipe universitária. Então não sei se vai haver, lógico que a gente vai conversar, vamos sentar, o campeonato ainda, a Liga não acabou, né? Acabou nossa participação, mas a Liga continua, né? Então vai ter a final aí entre o time de Campinas e o time de Sampaio Corrêa. Eu acho que a gente fez uma grande participação, eu acho que a gente deu um retorno muito bom, tanto para o Uninassal como para o Cabo Santo Agostinho. Tem conversas com a Uninassal, tem conversas com o pessoal do Cabo, até para levar projetos. E como o Cabo foi uma coisa durante a competição, né, a gente não teve como potencializar. Por exemplo, quem sabe a gente fazer os jogos no próprio município do Cabo Santo Agostinho. A gente teria com certeza as quadras lotadas, porque seria realmente o time da cidade. Por que não levar um projeto onde essas meninas seriam um espelho para a criançada lá dentro das escolas, dentro dos centros educacionais, até dos próprios centros esportivos que tem lá no Cabo de Santo Agostinho. E a gente tem como potencializar isso com toda exemplo, matéria-prima que a RD tem, que é o suporte de quadra, tabela, placar eletrônico, quer dizer, fazer com que o Cabo pudesse sim, dentro do regulamento, oferecer os jogos na sua casa. E já tem conversas sobre isso, mas a gente não sabe, né? Acaba um campeonato, a gente tem muitas despesas, porque muitas coisas ficam para depois, como eu falei antes. A logística de montar uma equipe de alto rendimento não é só você pegar os atletas, botar para treinar e botar para jogar. Você tem que ter uma logística de apartamento, uma logística de transporte e alimentação, de tudo que envolva a equipe. E isso você joga para frente, viagem. Por exemplo, as viagens desse ano, a Liga pagava 14 passagens aéreas se você cumprisse 4 requisitos, que eles chamam de contrapartidas. E a gente cumpria todos os 4 requisitos, ganhava as 14 passagens. Toda equipe que fizesse ganharia as 14 passagens. Então, passagem aérea, você sabe que hoje é um absurdo. Mas em contrapartida a isso também, o clube ele bancaria a hospedagem e a alimentação. Então, todo jogo nosso é uma viagem. Né? Você vai jogar aqui, o mais próximo é São Luís do Maranhão, é uma viagem. Você tem que se hospedar e se alimentar. Então, tem uma despesa.
E isso o que é que a gente fazia para poder cumprir, poder contratar melhores atletas, para poder ter uma equipe mais forte? Jogava para frente. Então colocava em cartão, fazia essas coisas. Então essa logística toda fica para depois. Isso depende muito do patrocinador. Por quê? Nós acabamos nossa participação de quadra, mas não acabamos a participação da temporada. Nós temos que devolver toda essa logística, nós temos que pagar todos esses compromissos para poder planejar a temporada seguinte. Porque não adianta você planejar se você está em débito com alguma coisa, né? E isso depende muito do patrocinador. E a gente espera que os patrocinadores, quando eles fechem um contrato, eles cumpram rigorosamente o contrato. Porque quando você lança uma proposta, tudo que está ali na proposta está sendo planejado pelo time, pela comissão técnica, pelos dirigentes do clube, pelas atletas, porque as atletas sabem que quando acabar o campeonato elas vão voltar para casa, vai ter a passagem aérea delas, vai ter a parte do dia de trabalho dela. Isso tudo vem após a competição. Então, essa logística toda é muito importante para o patrocinador. E, infelizmente, a gente não sabe qual a tendência do patrocinador para o próximo ano, né? E é deixar claro o seguinte, a Uninasal é um patrocinador. A Uninasal não é mais associação birô jurídico como era na Liga de 2018. Ela resolveu se retirar e aí a gente montou e fundou a Associação Atlética RD para garantir essa vaga. Por quê? 2020, esse lado de alimentação e hospedagem, a Liga passa a bancar. Então, praticamente, será, entre aspas, a parte financeira será um filé para quem tiver já participado em 2019. Então, no início, aí se sabe muito bem, o intuito era não perder isso. Por quê? Como é uma coisa atrativa, e o clube faz o quê? Só vai ter que contratar teus atletas, tua comissão técnica. O resto, a Liga banca, as passagens, hospedagem, alimentação, taxa de arbitragem dos jogos. Então, qual é a despesa que você vai ter? A tua despesa interna. E a nossa ânsia de participar foi essa, não perder essa vaga, até porque como uma coisa é muito atrativa, todo mundo vai querer. Eu acho que no Brasil, o máximo vai ser 12 equipes, não tem mais. Nos Estados Unidos são 12 equipes. O Brasil não tem condição, o Brasil é um país continental, então... Roberto, uma dúvida que eu sempre tive, como é que tu faz a questão da quadra, ter que sempre exigir, naquele nível de excelência, né, dentro de quadra e cuidar da parte gerencial do time também. Isso tu acha que afeta? Tu tem um braço direito, né, para comandar também essa parte gerencial como manager? Você é um manager, né, da equipe, mas eu creio que não seja, eu creio que não seja fácil essa não, isso é uma coisa, muito boa pergunta. Muita gente confunde o Roberto Dornelas gestor e o Roberto Dornelas técnico. Às vezes até a gente fica até chateado com algumas coisas que o pessoal tem desconhecimento. Eu estou muito tempo nisso, né? Estou muito tempo, eu joguei Campeonato Brasileiro quando não era Liga, era Campeonato Brasileiro CBB. E graças a Deus a gente sempre teve resultado, mesmo sem patrocínio grande, sem poder trazer atleta de seleção, a gente sempre ficava entre os 4. E isso foi me dando experiência de estar lidando com o pessoal lá. Na formação da Liga, da LBF, eu já estava lá como ouvinte, porque eu já fazia parte do Campeonato Brasileiro. Então todos os clubes que participaram do Campeonato Brasileiro foram chamados. E aí a gente começou a treinar na época o Walter, aí se conhece. E assim, ele, quando chegou em determinado momento, até no esporte, segundo ano do esporte, eu digo, Walter, agora você está cascudo, eu só quero saber da parte técnica. Eu tenho que cuidar do time. Até me preocupou muito com todos esses problemas que a gente teve, que teve semanas que eu virava para os meninos lá da comissão técnica, poxa, eu estou angustiado, porque eu estou passando mais tempo sentado em mesa de patrocinador, de possível patrocinador, de reunião, do que na quadra dando treino. E eu preciso tomar conta do time, né? Não que... E aí é o que eu te respondo. Eu tenho um suporte muito grande, que eu possa fazer essa gestão. E estou buscando um novo gerente, porque o que é que aconteceu? Walter virou vice-presidente da Liga, da LBF. Walter aprendeu tão bem. Tão bem que virou. Assim, pra gente pernambucano foi bom, porque a gente tem um representante na chefia
nosso nordestino, que entende Dá os uma problemas olhadinha, nossos, né? E assim, fica de olho e tudo, defende algumas coisas nossas, porque uma da discussão, enquanto a gente faz todo jogo tem essa despesa, os times de São Paulo não. Os times de São Paulo têm a despesa de quê? Qual é a viagem que ele vai fazer? A gente fez essa conta, que dava uma Fizeram diferença uma enorme, estúpida, estúpida. é uma diferença que vai dar consequências na montagem do time, né? Porque sobra no orçamento. Porque veja bem, se você passa a pensar que nós fizemos 9 jogos fora na primeira fase, todos esses 9, como eu falei, são no mínimo 2 diárias, no mínimo 2 diárias, se você for fazer cada jogo, 2 diárias. E quando a gente viajava, não era um jogo, né? Eram 2 jogos. Então você saía de um hotel para outro, você tinha no mínimo 4 diárias. Às vezes até mais alimentação. Vezes 9. É em hotel que deu um conforto, porque você tem um jogo em cima do outro, você não pode estar em qualquer lugar que você não deu conforto para descanso do teu atleta. Então, você calcula isso. Aí você vai para um time de São Paulo. O time de São Paulo pega o ônibus da prefeitura, vai jogar ali, vamos dizer, Santo André vai jogar em Campinas, acaba o jogo, toma um banho, janta e volta, desce todo mundo em casa. Não tem despesa, né? Não tem despesa. A gente tem despesa. Aí eu fui comentar isso e fazer esse cálculo. É quase que a montagem de mais da metade de um novo time. A diferença com esse dinheiro que a gente podia usar para contratar atleta, para contratar profissional, para dar material também, porque envolve tudo. Por exemplo, durante o campeonato, o que é que você acha que a gente gasta de material de fisioterapia? Jogo de contato o tempo todo. As minhas, quem sabe alto rendimento, sabe que atleta de alto rendimento nunca joga 100%. Ele sempre levou um tostão, tá com o pé torcido, aí tem a faixa, tem todo aquele material usado no dia a dia de fisioterapia, é um absurdo o que se gasta. Você vê, se a gente tem isso, que a gente podia abarcar mais com material, com compra de material, eu não falo nem de contratação de atleta, que isso aí fica muito claro. Então, tem uma influência muito grande nisso. Roberto, o time da RD, ele já esteve unido a vários outros nomes. Ele já foi Sport, ele já foi América, ele foi mais tempo Uninassal, mas o chamariz maior foi quando ele teve unido a clubes. Tem uma possibilidade aí desse futuro estar ligado a um clube? Tem, e grande. Tem grande, porque a própria liga, ela está pedindo isso, tá? Tá pedindo isso. E assim, como nós temos hoje uma estrutura montada que a gente pode transferir, como a gente transferiu, e eu sempre falei, não importa a bandeira, o escudo que a gente está defendendo. A gente defende uma única bandeira que é Pernambuco. Tá? E lógico, se a gente tiver aliada a isso, e tem uma busca importante, e até já está tendo alguma possibilidade disso, de junção com um clube de bandeira, seria muito bom. Eu particularmente, eu tenho saudade de ter o ginásio lotado, o ginásio com a torcida que eu me identifico muito. E já existe conversação, já houve alguns encontros, mesmo antes dessa nova gestão assumir, para a possibilidade da volta lá para o esporte, né? E essa semana a gente teve algum contato lá, vamos ter outros contatos, vamos explicitar a nossa proposta, que é a parceria entre RD e Esporte Clube do Recife, porque a gente congrega uma torcida muito grande, eu acho, que representa o esporte, que pode abrir muitas portas, até em questão de logística, de você conseguir alguns patrocinadores. Então há essa possibilidade sim, mas lembrando que o projeto continua. A pretensão nossa é montar uma equipe para o próximo ano, já que a gente passou por esse perrengue todo, né, em 2019, montar uma boa equipe para o próximo ano, e sim, existe possibilidade, e eu ficarei muito feliz em poder novamente ter um grito de guerra de uma equipe que eu me identifico, que eu joguei, que eu fui atleta e que tem uma história lá dentro. Quero tocar agora no assunto seleção brasileira. A seleção vai iniciar agora a caminhada dela nos Jogos Pan-Americanos com um novo técnico, José Neto. E é sempre bom lembrar, Roberto, quando a gente fala de basquete feminino, há uma história muito bonita e importante e valiosa por trás dessa história, que ela está
chegou ao fundo do poço, colocaram no fundo do poço, né? Eu acho que você há de concordar com isso. E agora com o Gui Peixoto, né, está tentando se recuperar, né, a Confederação Brasileira de Basquete. Mas, enfim, vamos se ater a José Neto. Como é que você projeta a participação dele à frente da seleção brasileira? Primeiro nos Jogos Pan-Americanos, ele te procurou, você disse que ele te procurou, né, para saber o cenário Ele construiu a carreira dele mais no masculino, né, do que no feminino. E eu queria saber como é que você projeta, se você acha que tem condições de chegar aos Jogos Olímpicos. Antes a gente falava de medalha, né, do basquete feminino. Hoje a gente pergunta se tem condições de chegar. Aí eu quero que você... Bom, o José Neto não precisa falar da competência dele. É extraordinário técnico, tanto de quadra como de treino, de atualização. Ele tem isso. Isso é o que a gente busca e que a gente buscou sempre, que a gente discutiu antes aqui. A gente chega porque a gente tem planejamento, tem trabalho. Então eu acredito muito nisso. A dificuldade que ele vai ter, o feminino é diferente do masculino. Tem que ter algumas coisas que ele vai aprender no decorrer da proximidade com as atletas, algumas coisas que funcionam na parte tática do masculino, tá até pelo vigor físico diferente do feminino. Então essa adaptação, ele tem inteligência suficiente. Pela primeira vez eu vi ele levar o seu preparador físico, a confederação permite isso, que é uma das coisas que eu sempre critiquei a confederação, que eu acho que se o cara é chamado por um trabalho que ele fez, ele não fez sozinho. E se você pega esse grupo para trabalhar na seleção, mais fácil, mais rápido, você vai ter um trabalho sendo bem feito. Quanto à classificação para a Olimpíada, acredito que tenha possibilidade sim. A gente está passando um problema muito grande agora de entre-safra de atletas. Eu acho que os erros anteriores trazem os desmandos, o desrespeito ao basquete. Você lembra lá que a gente foi das pessoas que fez aquele boicote, porque naquele momento, para todo mundo entender o que estava acontecendo no basquete feminino, e os resultados estão aí. Então, essa entre-safra, você não faz renovação brusca. Você não pode pegar agora eu vou botar todo mundo novo e começar a jogar. Você começa a perder de equipes que você nunca perdeu. Você tira a confiança do atleta, e feminino você tem que ter esse lado também. E você tem que dar confiança para que o atleta solte o jogo, para que o atleta comece. Então isso vai ser sempre mesclado. Eu sempre disse o seguinte: você tem uma equipe vitoriosa e você quer renovar, quantas jogadoras você usa num jogo taco a taco? 8, 9 jogadoras. Por que a 11ª e a 12ª não pode ser da categoria de base? Então, tem que ser feito esse trabalho. E você sempre vai ter renovação, porque daqui a 2 anos essas primeiras 2 meninas que estavam lá, já vão ser jogadoras novas que já estão entrando. E vão ser mais. E a seleção vai ser sempre forte e está sempre sendo renovada. Não precisa estar se falando em renovação brusca. Renovação brusca não existe. Então eu acho que o Neto tem competência para isso. Acho que a confederação está resgatando alguns erros e está destruindo esses erros, porque está trazendo à tona esses erros e está eliminando esses erros. Então tem uma produção muito grande. Agora, vai ter muito problema por essa entre-safra de jogadoras novas que estão hoje com algumas jogadoras veteranas, já em final de carreira, com os jogadores que estão entrando agora para jogar. Então, se ele conseguir, e se a confederação der para ele, não estou falando dos Jogos Pan-Americanos agora, esqueça o Jogo Pan-Americano, vai ser o primeiro momento que eles vão estar juntos, até porque está 10 dias treinando, então não tem resultado em 10 dias. Tá aí nosso exemplo, né? Então, você ter uma boa planificação depois das finais da LBF, juntar essa seleção para disputar essa Copa América, bem treinada, bem trabalhada, com certeza acredito muito. O Neto conversou comigo, ele tem o mesmo pensamento que eu tenho, que é fazer uma rede entre todo mundo que trabalha com basquete feminino, fazer uma planificação da preparação física do basquete feminino, para que todo mundo tenha a mesma chance de trabalho. E se a confederação tem esses técnicos que trabalham com essas atletas durante 2 meses, os clubes têm elas durante os outros 10 meses. Então os clubes têm que ter a mesma filosofia de trabalho da seleção. Só assim vai funcionar.
Porque o que é que acontece hoje? A confederação não se comunica com o clube não se comunica com a confederação. Os clubes querem a abertura na confederação, porque eles têm 10 meses com as atletas. E a confederação não dá isso. Então fica aquela briguinha e não chega a nada. No momento que a gente faz essa rede de fazer os preparadores físicos de todas as equipes da Liga Nacional, que quem sobrevive o basquete feminino no Brasil hoje é a LBF. Fazer com que tenha um trabalho planificado para que entregue à seleção o máximo, como os técnicos também. Eu fiquei muito feliz pela primeira vez, eu estou nisso há muitos anos, um técnico de seleção ligou para mim para saber o que é que eu achava de atleta, como é que a gente fazia o trabalho, o que é que eu achava do trabalho técnico e tático que podia ser feito. E foi muito bom ouvir isso. E eu queria que isso fosse feito amplamente, que a gente tivesse uma discussão nesse intervalo que não tem competição internacional, que realmente tivesse esse contato. E ele me falou que ele vai visitar esses clubes. Então eu acredito muito nesse trabalho. Entendi. Pronto, pessoal. Esse foi mais um Folha em Campo. Aqui eu quero agradecer a participação de Roberto Dornelas e Is Falcão. Agradeço também a você aí. Participe, se inscreva no canal da Folha. Curta o nosso vídeo, né, também, que é importante. Deixe suas sugestões de pauta. Obrigado e até a próxima.